Meus amigos e amigas que se encantam com o cheiro da terra molhada e com as histórias que brotam do solo do nosso Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo em uma narrativa que promete tocar o coração e aguçar a curiosidade. Se você, como eu, valoriza a força e a simplicidade da vida no campo e se comove com os destinos que se entrelaçam sob o sol de um sertão que guarda segredos, então a história que começa agora é para você. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever para não perder nenhum capítulo dessa jornada e de compartilhar com quem mais ama uma boa prosa. É a forma que temos de manter essas raízes vivas e fortes, assim como a esperança que João Vilela carregava sem saber. A fazenda Água Mansa era um universo à parte, um pedaço de tempo suspenso nas vastidões de Goiás. Em meados dos anos 1940, o sol nascia com uma fúria antiga, pintando o céu de um laranja incandescente, antes de estender seu manto dourado sobre os campos. A poeira fina se levantava a cada passo do gado, a cada virada de enxada, impregnando o ar com o cheiro seco da terra e da vegetação rasteira. João Vilela, aos 58 anos. Era tão parte daquela paisagem quanto as árvores centenárias que margeavam o rio, tão resiliente quanto o capim que teimava em crescer mesmo nas estiagens mais longas. Ele acordava antes do galo, quando as estrelas ainda piscavam no negrume, e o silêncio da madrugada era apenas quebrado pelo coachar distante dos sapos e pelo farfalhar dos ventos nas copas das mangueiras. Seu corpo, forte e curvado pelos anos de labuta, era um mapa vivo das batalhas travadas sob o sol inclemente. Cada ruga, cada calo, contava uma história de suor e resistência. Mas eram os olhos de João que carregavam o maior peso. Duas contas escuras, profundas, que pareciam abrigar uma melancolia antiga, um luto perpétuo que nem o tempo, nem a solidão haviam conseguido aplacar. A casa grande, ampla e colonial, mantinha-se impecável sob seus cuidados. A mobília pesada de madeira escura, os retratos empoeirados nas paredes, o cheiro de café coado no fogão a lenha, tudo ali era uma relíquia de um tempo que já não voltava, de uma vida que ele havia perdido. João não tinha empregados fixos, apenas peões contratados para as grandes safras ou para a lida com o gado em momentos de aperto. Ele preferia a quietude, o controle minucioso sobre cada aspecto de seu mundo. Era sua forma de manter a memória viva, de não deixar que o caos do passado o engolisse por completo. Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo, há quase 30 anos, em que a fazenda Água Mansa reverberava com risos e com a doçura de uma voz que João guardava como um tesouro em seu coração. Mariana, sua esposa, era a luz de sua vida. Uma mulher de pele morena, olhos amendoados e um sorriso que desarmava qualquer amargura. Eles se conheceram em uma festa junina na fazenda vizinha, quando João ainda era um jovem impulsivo e apaixonado. O amor deles floresceu rápido, como as flores do cerrado após a primeira chuva, e logo estavam casados, construindo um lar repleto de expectativas. A felicidade atingiu seu ápice com a chegada de Sofia, a filha que era a cópia fiel da mãe, com a mesma doçura e a mesma vivacidade. João se lembrava com clareza do dia do nascimento, do choro miúdo que encheu a casa e transformou seu peito em um ninho de ternura. Sofia era tudo. Pequena, risonha, com os cabelos cor de ébano e os olhos curiosos que exploravam cada canto da fazenda. Mas havia um detalhe, uma marca particular que a diferenciava. Um pequeno sinal, quase imperceptível para olhares desatentos na palma de sua mão direita. Uma manchinha avermelhada, em formato de meia-lua, que Mariana carinhosamente chamava de a marca da lua. Era um segredo particular entre os três. Um detalhe íntimo que parecia selar a união de sua pequena família. A vida de João era completa. As lavouras prosperavam, o gado era sadio, e o lar era um paraíso. Mas o destino, cruel e imprevisível, tinha outros planos. A seca castigou a região por 2 anos seguidos, trazendo não apenas a miséria das colheitas perdidas, mas também a sombra de uma doença misteriosa, uma febre alta que atacava crianças e adultos sem distinção. A moléstia se espalhou como fogo em capim seco. E a pequena Sofia, com seus 3 anos de idade, foi uma das primeiras a sentir seus primeiros calafrios. João e Mariana lutaram com todas as forças. Chamaram o único curandeiro da região. Esgotaram as poucas economias em remédios trazidos da cidade mais próxima, a dias de cavalgada. Mas a febre era implacável. Noite após noite, João segurava a mãozinha quente de Sofia, sentindo a pequena mancha da lua em sua palma, enquanto Mariana rezava em voz baixa, seus olhos inchados de tanto chorar. A febre não cedia. O corpinho de Sofia enfraquecia a cada respiração, até que, em uma madrugada fria e estrelada, o silêncio tomou conta do quarto. O choro de Mariana ecoou pela fazenda, um lamento que rasgou a alma de João. Ele se lembrava de tudo com uma nitidez dolorosa. Do corpo pequeno e inerte nos braços de Mariana,
da terra fria que cobriu o túmulo improvisado, da sensação de que um pedaço de si havia sido enterrado com a filha. A injustiça era visceral. Como um pai podia ver sua filha partir de forma tão cruel, tão indefesa? Como a vida podia ser tão generosa e de repente tão impiedosa? O vazio que Sofia deixou foi um abismo e Mariana, incapaz de suportar a dor, definhou. Seu sorriso se apagou, seus olhos perderam o brilho. Meses depois, a febre, a mesma que levou a filha, ceifou também a vida da esposa. João ficou sozinho, completamente. Sem sua luz, sem sua Sofia, sem sua Mariana. O mundo de cores se transformou em tons de cinza. Ele tentou seguir em frente, mas a dor era uma companheira constante. As risadas de Sofia, a voz doce de Mariana, o eco de suas presenças ainda pairava na casa grande, torturando-o. A fazenda, antes o palco de sua felicidade, virou um santuário de suas perdas. Ele se isolou, afogando-se no trabalho, na lida pesada, buscando no cansaço físico uma fuga para o tormento de sua alma. O tempo passou, lento, arrastado, e João se tornou o homem que era agora. Silencioso, forte por fora, mas com uma ferida aberta por dentro. É impressionante como certas tragédias marcam uma pessoa para sempre, não é? A vida de João Vilela foi drasticamente alterada por essa perda irreparável. Mas o destino, meus amigos, às vezes reserva reviravoltas que desafiam a lógica. De que cidade você que está assistindo essa história agora me acompanha? Fico curioso para saber de onde vem a energia que nos conecta através dessas narrativas. Os anos transformaram o coração de João em uma fortaleza, mas nem mesmo a mais robusta das fortalezas pode resistir a um assalto inesperado do passado. Ele vivia mergulhado em sua rotina, quase como um autômato, revivendo mentalmente os fantasmas de seu passado recente, quando a seca de novo apertava e a solidão parecia mais pesada do que nunca. O calor da tarde era quase insuportável, o ar vibrando sobre a terra rachada, quando a silhueta frágil apareceu no horizonte empoeirado, caminhando cambaleante em direção à casa grande. Uma mulher, esfarrapada, com os cabelos emaranhados e a pele marcada pelo sol, parecia surgir do próprio chão ressecado. Ela caminhou com dificuldade até a varanda, seus olhos vidrados, e murmurou, a voz quase inaudível: Senhor, por favor, só um copo d'água. João, acostumado à solidão, hesitou por um segundo, mas a expressão de desespero no rosto da mulher o impeliu a agir. Ele entrou, apanhou um copo de lata e o encheu com água fresca do pote de barro. Ao estender o copo para ela, suas mãos se roçaram. E foi nesse instante, nesse breve e casual toque, que o tempo parou na fazenda Água Mansa. No instante em que a mulher, com a mão trêmula, segurou o copo de água, João viu. Claramente. Ali, na palma da mão dela, estava um pequeno sinal. Uma mancha avermelhada em formato de meia-lua. A marca da lua. A mesma. Exatamente a mesma marca que sua pequena Sofia carregava. O copo de água despencou de suas mãos, estilhaçando no chão, e o rosto curtido pelo sol de João Vilela empalideceu, o sangue sumindo de suas veias como a água de um rio em tempo de seca, enquanto a mulher o olhava, assustada, sem entender a avalanche de emoções que acabava de invadir o coração daquele homem que, de repente, sentia o chão ruir sob seus pés. O copo de lata estilhaçou-se no chão de tábuas, seu som metálico ecoando no silêncio que se fez tão denso quanto o calor daquela tarde. João Vilela sentiu o corpo inteiro tremer. Um tremor que vinha de dentro, das profundezas de um lugar que ele havia lacrado e que agora se rompia em pedaços. A mulher, com os olhos arregalados, não compreendeu a súbita palidez do fazendeiro. A forma como ele recuou um passo, a mão estendida ainda trêmula no ar. Ela apenas viu o copo quebrado e a água que escorria, sumindo nas frestas da madeira. Me perdoe, senhor. Eu não sei o que houve, balbuciou ela, sua voz fraca. Mas João não a ouvia. Seus olhos estavam fixos na palma da mão dela, onde a pequena mancha avermelhada em forma de meia-lua parecia pulsar, viva, na pele marcada pelo sol e pela jornada. Não era possível. Era uma loucura. A mente de João gritava em negação. Sofia. Sua Sofia. Sua filha só havia morrido há quase 30 anos. Estava enterrada sob o flamboyant no alto da colina, junto com a mãe. Era uma ilusão, uma miragem. O delírio de sua própria solidão, de sua saudade que por vezes o consumia. Ele esfregou os olhos com a parte de trás da mão, como se pudesse afastar a visão. Quando abriu os olhos novamente, a mancha ainda estava lá. Clara, inconfundível. Uma cópia exata da marca da lua de sua Sofia. O cheiro de terra molhada vindo do copo d'água derramado misturou-se com o cheiro de suor e cansaço da mulher, preenchendo o ar com uma estranha mistura de vida e morte, de passado e presente. Quem é você? A voz de João saiu rouca, quase um sussurro,
mas carregada de uma intensidade que assustou a moça. Ela encolheu os ombros magros, os lábios ressecados se movendo com dificuldade. Meu nome é Ana. Eu venho de muito longe, senhor. Estou perdida, com fome, com sede. Eu só queria um pouco de água. Ana, o nome não dizia nada, mas o sinal dizia tudo. E ao mesmo tempo, não dizia nada. Como poderia? Era uma coincidência cruel. O mundo era vasto, as pessoas tinham marcas, sinais de nascença, mas aquele formato, aquela cor, naquele exato lugar, era impossível ignorar. João sentiu uma pontada de raiva. Raiva do destino, raiva da memória, raiva daquela mulher que, sem querer, havia escancarado a ferida que ele tanto se esforçou para fechar. Ele respirou fundo, tentando retomar o controle. A mulher estava prestes a cair. Seus joelhos vacilaram e ela cambaleou, quase perdendo o equilíbrio. A lida no campo ensinara João a ser prático, a não se deixar levar por emoções quando havia um problema a ser resolvido. Aquele corpo frágil precisava de socorro, independentemente de quem fosse. Entre, ele disse, a voz ainda áspera. Tem mais água lá dentro e um pouco de comida. Ana hesitou, notando a relutância na postura do fazendeiro. Mas a fraqueza era maior que o medo. Ela deu um passo incerto para dentro da casa e João a seguiu, os olhos fixos na mão dela, mesmo enquanto ela se afastava. Ele a fez sentar à mesa da cozinha, uma mesa grande e rústica, onde ele tomava todas as suas refeições em silêncio. Serviu-lhe um prato de farinha com rapadura e um copo de água fresca. Ana comeu com uma avidez que denunciava dias de privação, seus olhos, antes vidrados, agora se fixando no prato com uma gratidão silenciosa. Enquanto ela comia, João a observava. Tentava encontrar qualquer traço de semelhança. Os cabelos escuros, os olhos um pouco mais claros que os de Mariana, o rosto fino. Não se parecia com Sofia. Sofia era mais cheinha, com bochechas rosadas. Mas Sofia tinha 3 anos quando morreu. Como poderia ele comparar? O tempo apagava as lembranças, as modificava. Ou não apagava. A ferida dele era a prova disso. De onde você veio, menina? Perguntou João, a voz um pouco mais calma, mas ainda carregada de uma curiosidade voraz. Ana terminou de comer, suspirando de alívio. Eu vim do norte, de bem longe daqui. Meu pai trabalhava em uma fazenda, mas ele adoeceu e a fazenda foi vendida. Eu fiquei sozinha. Caminhei dias, seguindo o sol, esperando encontrar um lugar onde pudesse trabalhar. Ouvi falar de terras boas para essas bandas. Ela não dava muitos detalhes. Sua voz era embargada pela timidez e talvez por algo mais. Um segredo. João balançou a cabeça. Norte. Não era dali. Sofia nasceu e morreu ali mesmo, na Água Mansa. A lógica gritava que era uma tolice, uma fantasia. Mas o coração, aquele músculo teimoso, batia com uma força estranha, ecoando a possibilidade que a razão teimava em negar. Ele ofereceu a Ana um lugar para descansar na varanda dos fundos, onde havia uma esteira de palha e uma sombra farta das mangueiras. A mulher, exausta, adormeceu quase instantaneamente. João, porém, não conseguiu dormir. A imagem do sinal na mão dela dançava diante de seus olhos, sobrepondo-se à imagem da mãozinha de sua filha. Ele caminhava pela fazenda, inspecionando o gado, verificando as cercas, mas sua mente estava longe, presa a um labirinto de dúvidas e lembranças. Nos dias que se seguiram, João manteve uma distância calculada. Ele deixou que Ana ficasse na senzala velha, que estava vazia há anos, arrumando um colchão e alguns lençóis limpos. Ofereceu-lhe trabalho na cozinha, ajudando com as refeições e na horta, cuidando das plantas. Era uma forma de justificar sua presença, tanto para ela quanto para si mesmo. Ana, por sua vez, mostrava-se grata e trabalhadora, cumprindo suas tarefas com diligência e em silêncio. Ela não perguntava sobre o incidente do copo, nem sobre a estranha reação do fazendeiro. Talvez estivesse acostumada a lidar com homens rudes e solitários do campo. Aos poucos, a presença de Ana começou a quebrar a rotina imutável da fazenda Água Mansa. O cheiro de comida fresca passou a se misturar ao cheiro de terra, a melodia suave de uma canção de ninar, cantada baixinho por Ana enquanto lavava roupas no tanque, quebrava o silêncio da tarde. João se pegava observando-a de longe, tentando decifrar os mistérios em seus olhos, buscando semelhanças que sua mente racional dizia não existirem. Ele sentia uma estranha mistura de atração e repulsa, de esperança e medo. O medo de se apegar novamente, de abrir as portas de seu coração e ser dilacerado pela perda uma segunda vez. Mas a Água Mansa não era um mundo completamente isolado. A notícia da chegada de uma mulher estranha na fazenda do velho Vilela, o recluso, começou a se espalhar como o vento no cerrado. Os peões que vinham ajudar na roça para o plantio, os vizinhos mais próximos que passavam para um breve cumprimento, todos notavam a presença de Ana. Primeiro foram os olhares curiosos, depois os cochichos. O que será que o Vilela arrumou dessa vez?
comentava Zé Pequeno, um dos peões mais fofoqueiros, enquanto tomava café na venda da beira da estrada. Faz anos que ele vive sozinho e agora aparece uma moça do nada. E ela não parece ser daqui, acrescentava Dona Carmela, a vizinha mais próxima, que observava a casa de João de longe, enquanto estendia suas roupas no varal, toda marcada de poeira e com um jeito diferente. Os comentários chegaram aos ouvidos de João Vilela de diversas formas, pelos peões que, despretensiosamente, contavam o que ouviam na venda, pelos olhares carregados de julgamento dos poucos que se aventuravam a visitá-lo. João, que sempre prezou sua reputação de homem íntegro e trabalhador, sentiu um desconforto crescente. Ele nunca se importou com a opinião alheia sobre sua solidão ou sua tristeza, mas a insinuação de que havia algo impróprio na presença de Ana o irritava. Essa moça não tem onde ir, e eu não vou deixar que ela morra de fome na minha porta. Ele rosnava para si mesmo, justificando a situação. Mas a verdade era que a simples necessidade de Ana não era mais a única razão para sua permanência. Aquele sinal na mão dela era um ímã, uma promessa dolorosa que o impedia de mandá-la embora. Certa manhã, enquanto Ana regava as hortaliças, João se aproximou, sua voz mais branda do que de costume. Ana, você tem mais algum parente? Ou alguém que a espere? Ela parou o que fazia, virando-se para ele. Não, senhor, sou sozinha no mundo. Meu pai era o último. Havia uma tristeza genuína em seus olhos. João respirou fundo. Ele queria perguntar sobre o sinal, sobre sua infância, sobre qualquer coisa que pudesse ligar os pontos, mas as palavras não saíam. Era como se uma barreira invisível o impedisse de tocar naquele assunto. Ele temia a resposta, temia a verdade que poderia vir. Apesar de sua resistência e da barreira que ainda mantinha, a presença de Ana continuava a transformar a água mansa, e o próprio João. Ele se pegava rindo de algo que ela contava sobre sua infância difícil, ou notando a forma como o sol batia em seus cabelos quando ela trabalhava. Pequenos gestos de cuidado, como deixar um buquê de flores do campo na mesa da cozinha, começavam a surgir da parte dela. A casa, que era um sepulcro de memórias, começava a ganhar um novo alento, um calor diferente. Mas o peso dos olhos curiosos da vizinhança aumentava a cada dia. O que fariam com essa estranha a quem Vilela, o fazendeiro solitário, havia dado abrigo? E o que faria João com a certeza crescente de que o passado, que ele tentou enterrar, havia ressuscitado e batido à sua porta? O mistério do sinal na mão de Ana era apenas o começo de uma jornada que prometia desenterrar verdades que ele não estava pronto para enfrentar, mas que agora, teimosas, se recusavam a ficar nas sombras. A fazenda Água Mansa, antes um santuário de solidão para João Vilela, aos poucos começava a vibrar com uma nova melodia. Não era uma sinfonia, longe disso, mas sim um ritmo sutil, uma cadência diferente que a presença de Ana impunha ao dia a dia. João, apesar de sua rigidez inicial, não podia ignorar as mudanças, a começar pela cozinha. O cheiro de café coado no pano, forte e amargo, que antes era o único aroma que inundava o ambiente pela manhã, agora se misturava ao perfume do pão de milho assando no forno a lenha ou da broa de fubá que Ana preparava com uma maestria que ele não via desde os tempos de Mariana. Ela não fazia apenas a comida, ela a transformava, trazendo à mesa sabores que despertavam memórias adormecidas. João, que sempre comeu em silêncio e com pressa, agora se pegava demorando mais nas refeições, saboreando cada pedaço e, por vezes, até arriscando um comentário sobre o tempero ou a maciez da carne de sol que ela preparava com esmero. A rotina da roça continuava pesada. João seguia para o curral antes do sol nascer. O som dos cascos do gado e o mugido das vacas prenhes eram a trilha sonora de suas manhãs. Ele ainda inspecionava as cercas, cavalgava pelos pastos, acompanhava o trabalho dos peões temporários quando os havia. Mas ao retornar para a casa grande, já não encontrava o silêncio opressor. Ana estava lá, cuidando da horta, suas mãos ágeis arrancando o mato daninho, ou estendendo roupas no varal, o riso leve ecoando com o canto dos pássaros. Pequenos gestos, quase imperceptíveis, começaram a se manifestar entre eles. João, ao voltar do campo, às vezes deixava uma flor silvestre colhida na beira da estrada sobre a mesa da cozinha, sem dizer uma palavra. Ana, por sua vez, ao vê-lo chegar exausto, preparava-lhe um copo de garapa gelada ou uma tigela de café fresquinho com um pedaço de bolo. Certa vez, durante uma noite de tempestade, com o barulho forte da chuva batendo no telhado e os trovões sacudindo as paredes da casa, Ana viu João remendar uma cela rasgada à luz fraca do lampião. Ela se aproximou em silêncio, oferecendo-lhe uma caneca de chá de ervas para aquecê-lo. Seus olhos se encontraram por um instante e naquele olhar sem palavras havia um reconhecimento mútuo de uma solidão que começava a ser preenchida. João passou a notar detalhes que antes lhe escapavam. A forma como Ana cuidava dos pés de manjericão e alecrim na pequena horta improvisada ao lado da casa, conversando com as plantas como se fossem gente.
o cuidado com que ela varria o terreiro, deixando-o impecável. O brilho nos olhos dela quando ele, porventura, contava uma história simples sobre a lida com o gado ou sobre a história da fazenda. Aos poucos, a barreira que ele havia erguido ao redor de seu coração começava a ceder, tijolo por tijolo. Ele se pegava pensando em Ana em momentos inusitados. Quando via uma borboleta azul voando livre pelos campos, lembrava-se do lenço que ela usava nos cabelos, da mesma cor. Quando o cheiro de chuva subia da terra, lembrava-se do perfume de sabão de coco que exalava das roupas lavadas por ela. Não era paixão, não ainda. Era algo mais profundo, mais sutil. Era a redescoberta da companhia, da gentileza, da presença e a incômoda sensação de que aquele sinal na mão dela era um enigma que ele precisava desesperadamente desvendar. Mas como uma brisa quente que precede a tempestade, a fofoca da cidade e dos arredores da fazenda começou a ganhar força. Não havia muros altos o suficiente para conter a língua afiada das comadres e dos curiosos. Na venda do seu Elias, onde o café era servido com as últimas notícias, o assunto era um só. "Você viu a moça que o Vilela arrumou lá na fazenda?" perguntava Dona Zefa, a esposa do sapateiro, com a voz baixa, mas cheia de malícia. "Dizem que é uma forasteira que apareceu do nada." "Do nada? Ora, Dona Zefa, ninguém aparece do nada", replicava seu Elias, sempre um tanto cético. "Ela deve ter alguma história, coitada." "História? Pois eu ouvi dizer que o Vilela está muito diferente, mais acochado, dizem. Ele que era tão recluso, intervinha o padre da cidade, que acabara de chegar para comprar alguns mantimentos para a igreja. Ele, que antes via João como um homem digno, embora triste, agora sentiu um pingo de desconfiança. Um homem da idade dele, sozinho por tanto tempo. E uma moça tão jovem. É de se pensar, não é? Os comentários se multiplicavam. Será que ela não quer a terra do velho? Ele que sempre foi um homem de bem, agora se metendo com uma, sabe-se lá de onde. E o pior é que ele não manda ela embora, não. A fofoca, como erva daninha, se espalhava. Chegava aos ouvidos de João pelos peões mais jovens, que, por inocência ou maldade, repetiam o que ouviam, pelos olhares oblíquos que ele recebia quando ia à cidade vender parte de sua produção ou comprar mantimentos. Ele sentia o peso do julgamento, o dedo apontado, mesmo que invisível. Sua honra, tão duramente construída e mantida em sua solidão, parecia estar em jogo. Um dia, ao retornar da cidade, João encontrou Ana sentada na varanda, costurando um remendo em seu próprio vestido. O rosto dela estava mais fechado que o normal. "O que foi, Ana?" perguntou ele, a voz um pouco brusca, cansado dos olhares que havia recebido na cidade. Ela levantou os olhos, um brilho de tristeza neles. "Não é nada, senhor. Só ouvi umas conversas na beira do rio, quando fui buscar água. As mulheres de alguns peões estavam lá. Falavam de mim, falavam do senhor." João sentiu o sangue ferver. Ele, que havia se tornado indiferente à opinião alheia, agora sentia a vergonha e a raiva pela injustiça. Não por ele, mas por Ana. Aquela moça que não tinha culpa de nada estava sendo vítima da maledicência. "Não ligue para isso, Ana", disse ele, sua voz mais suave do que pretendia. Gente desocupada, eles não sabem de nada, mas Ana sabia. Ela sentia o peso dos olhares, a forma como as pessoas se afastavam dela, o julgamento silencioso que pairava no ar. A gratidão que ela sentia por João era imensa, mas a vergonha de ser um fardo, uma causa de fofoca para ele, começava a incomodá-la. João, porém, estava em um dilema. Ele não podia mandar Ana embora. Não conseguia. A cada dia, o elo invisível entre eles se fortalecia, e o mistério do sinal na mão dela o consumia. Ele precisava descobrir a verdade. E se ela fosse, de fato, sua filha? A mera possibilidade já havia plantado uma semente de esperança em seu coração árido, uma esperança que ele não ousava verbalizar. Em uma tarde quente, enquanto revisava seus livros de conta na velha escrivaninha de madeira, João pegou um pequeno baú de cedro escondido no fundo de um armário. Dentro, guardadas com um carinho quase religioso, estavam as poucas lembranças de Sofia e Mariana. Um laço de cabelo de Sofia, uma foto desbotada da família e uma pequena sacolinha de pano. Ele abriu a sacola e tirou de dentro um papel amarelado. Um desenho tosco feito por Sofia, aos 2 anos, de uma flor. E ao lado, um bilhete de Mariana. "Nosso amor, João", com a marquinha da lua no peito. Ele olhou para o bilhete, depois para o desenho. E então, um pensamento o atingiu. Um detalhe que ele havia esquecido na dor da perda. A marca da lua não era apenas na palma da mão. Mariana dizia que Sofia tinha a marquinha no peito também, escondida sob a roupinha. Uma nova onda de perguntas o invadiu. A possibilidade se tornava mais real, mais palpável. Mas como perguntar a Ana? Como abordar um assunto tão delicado sem parecer um louco,
um velho solitário tomado por fantasias. O orgulho de João Vilela, a barreira que ele mantinha, estava em guerra com a necessidade de saber. E Ana, que havia trazido uma nova cor à sua vida, também trazia consigo a ameaça de desenterrar segredos que poderiam destruir a frágil paz que ele havia construído. O destino, caprichoso, continuava a tecer sua teia, puxando os fios do passado e do presente, e o velho fazendeiro sabia que não podia mais fugir. O tempo de apenas observar havia chegado ao fim. Algo precisava ser feito. A descoberta do bilhete de Mariana, aquela pequena frase sobre a marquinha da lua no peito, atingiu João Vilela como um raio em céu aberto. Não era apenas a palma da mão. Havia outro sinal, um detalhe íntimo que só Mariana e ele sabiam. A possibilidade, antes uma miragem dolorosa, agora ganhava contornos de uma verdade quase insuportável. A necessidade de saber era um fogo que o consumia, mas o medo de abrir a ferida e encontrar um abismo vazio ainda o paralisava. Naquela noite, a lua cheia banhava a fazenda com uma luz prateada e o ar carregava o cheiro doce do jasmim que crescia perto da varanda. João viu Ana sentada lá, a cabeça baixa, os ombros curvados. Ele se aproximou, o coração batendo com força no peito, um ritmo que há muito tempo não sentia. Ana, ele começou, a voz um pouco embargada. Posso conversar com você? Ela levantou os olhos, surpresa com a iniciativa dele. Claro, Sr. João. Ele sentou-se na cadeira de balanço ao lado dela, o rangido da madeira quebrando o silêncio da noite. Respirou fundo, buscando as palavras certas. Eu tenho uma pergunta para você, Ana. Uma pergunta difícil. E eu preciso que você seja honesta. Ana apertou as mãos no colo, sentindo a tensão no ar. Pode perguntar, senhor. João hesitou mais um instante, e então, com a voz baixa e carregada de uma dor antiga, ele contou. Contou sobre Mariana, sobre Sofia, sobre a marca da lua na palma da mão da filha. E então ele foi mais longe. Mariana dizia que Sofia tinha essa mesma marca. Mas não só na mão. Dizia que tinha uma igualzinha. Bem aqui. Ele tocou o próprio peito sobre o coração, escondida debaixo da roupa. Você tem uma marca assim, Ana. O ar pareceu rarear. Ana empalideceu. Seus olhos se arregalaram. Era evidente que a pergunta a pegara de surpresa. Um susto que vinha das profundezas de sua própria história. Ela hesitou, o rosto contorcido em uma mistura de receio e surpresa. Aquela pergunta era muito íntima, muito pessoal, mas algo na voz de João, na sinceridade de seus olhos marejados, a fez confiar. Com as mãos trêmulas, ela desfez os botões de seu vestido de algodão surrado. Puxou a gola para baixo, expondo um pedaço de seu ombro e colo. E ali, quase invisível sob a pele morena, estava. Uma pequena mancha avermelhada, em formato de meia-lua, quase idêntica àquela em sua palma. Exatamente onde ele havia apontado em seu próprio peito. João Vilela sentiu o corpo inteiro ser invadido por uma avalanche de emoções. A imagem do corpinho de Sofia, a voz de Mariana, tudo voltou com uma força avassaladora. Ele se levantou de repente, cambaleando, uma mão sobre a boca, tentando conter o grito que parecia querer escapar de sua alma. Ana, assustada com a reação, recuou um pouco, apertando o vestido contra o corpo. Minha Sofia, João murmurou, a voz quase inaudível, um lamento que vinha de 30 anos de luto. As lágrimas, que ele havia guardado por décadas, rolaram livremente por seu rosto curtido. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma mistura inebriante de choque, incredulidade e uma esperança que ele havia jurado nunca mais sentir. Ana o olhava com uma confusão dolorosa. Senhor, o que significa isso? João sentou-se novamente, agora de frente para ela, os olhos fixos nos dela. Significa que você pode ser. Que você é a minha filha, minha Sofia, que eu perdi, que morreu. Ele balançou a cabeça, as memórias se atropelando em sua mente. Mas como? Como você está viva? Ana, por sua vez, sentia uma estranha corrente elétrica percorrer seu corpo. Aquela história, aquelas marcas, ecoavam algo em seu próprio passado nebuloso. Eu fui criada por um casal de velhos, senhor. Eles me acharam à beira de um riacho, em uma cesta, quando eu era um bebê. Diziam que me encontraram depois de uma enchente muito grande. Não me contaram mais nada, só que era para eu não falar dessas marcas para ninguém. A enchente. João se lembrou. Houve uma enchente terrível naquela época, um ano depois da seca. Uma parte do rio transbordou, levando plantações e algumas casas mais humildes. Ele e Mariana haviam procurado Sofia no cemitério e no leito do rio, mas haviam desistido, aceitando a morte como um fato consumado. Mas e se? E se a doença a tivesse apenas enfraquecido e a enchente a tivesse levado, ainda viva, para longe?
E se o curandeiro tivesse se enganado? E se o corpo que eles enterraram não fosse o dela? A dor e a alegria se misturavam em seu peito, uma explosão de sentimentos que ameaçava derrubar os muros que ele havia erguido. A noite se estendeu em conversas, em perguntas e respostas que tentavam costurar os fios de uma história fragmentada. João contou sobre a vida na fazenda, sobre Mariana, sobre os anos de solidão. Ana contou sobre sua infância difícil, sobre o casal de velhos que a criara com carinho, mas sempre com a sombra de um segredo. Ela falou sobre a busca por suas origens, sobre o desejo de encontrar sua família de sangue. E ali, sob a luz da lua, entre lágrimas e hesitações, um laço de sangue e de destino começava a se refazer. A incredulidade dava lugar a uma verdade assombrosa e, ao mesmo tempo, redentora. Se você está sentindo essa emoção que brota da terra e do reencontro, deixe seu like agora mesmo. É a força de vocês que faz essas histórias continuarem a pulsar. E me digam, meus amigos, vocês conseguiriam viver em uma época assim com tantas incertezas e apegos aos pequenos milagres? A notícia da ligação de Ana com João Vilela, embora ainda guardada a 7 chaves entre os dois, começou a criar uma nova aura na fazenda. Pequenos gestos de carinho e afeto paternal surgiram de João e Ana, com seu coração machucado pela vida, recebia-os com uma sede de afeto que a surpreendia. Eles se tornaram inseparáveis, trabalhando juntos na lavoura, conversando por horas na varanda. A tristeza nos olhos de João começava a dar lugar a um brilho que há muito tempo não se via, e Ana, finalmente, encontrava um lar, uma identidade. Mas nem tudo era paz na Água Mansa. A fofoca sobre a mulher estranha havia tomado outro rumo. As línguas ferinas da vizinhança, que antes especulavam sobre um romance impróprio, agora murmuravam sobre um golpe, uma mentira. A história de uma filha perdida e reencontrada depois de tantos anos era surreal demais para a mente simples de muitos. "O velho Vilela está gagá", cochichava a mulher do padeiro na venda. Essa moça deve ter enchido a cabeça dele com conversas. "Filha que morreu, que bobagem." O pior, porém, veio de um canto inesperado. O capataz da fazenda vizinha, um homem mesquinho e ambicioso chamado Juvenal, ouviu os rumores. Juvenal sempre cobiçou as terras férteis da fazenda Água Mansa, imaginando-as anexadas aos domínios de seu patrão, um sujeito rico e inescrupuloso da capital. Ele via na solidão de João uma oportunidade, talvez de comprar as terras por um preço irrisório ou de forçar uma venda. Agora, com a história de uma filha aparecida, ele viu uma nova brecha. Uma herdeira que poderia atrapalhar seus planos. Juvenal, esperto e cruel, começou a investigar. Descobriu a história da febre e da enchente, os detalhes do enterro de Sofia. Ele soube do testamento de João Vilela, que, na falta de herdeiros diretos, previa a doação de parte de suas terras para a igreja e a outra parte para alguns afilhados distantes. Com uma filha surgida do nada, o testamento seria questionado e os planos de Juvenal frustrados. Ele não podia permitir isso. Em uma tarde abafada, quando o sol se punha no horizonte e o ar estava pesado com a ameaça de uma tempestade, um cavaleiro vindo da cidade entregou um envelope selado nas mãos de João Vilela. O papel era grosso, com o timbre de um cartório. Ana, que estava ao lado dele, viu o rosto do fazendeiro endurecer enquanto ele lia a carta. Seus olhos, que haviam recuperado um brilho de esperança, agora se enchiam de uma fúria contida e um medo frio. "O que é isso, pai?" perguntou Ana, sentindo um arrepio na espinha. Era a primeira vez que ela o chamava de pai, um título que ele recebera com a ternura de um renascimento. João amassou o papel na mão, os nós dos dedos brancos de tanta força. "É uma intimação, Sofia, de um advogado. Eles querem contestar tudo. Dizem que você é uma impostora, que eu estou sendo enganado." A voz de João soou como um trovão distante, anunciando a tempestade que se aproximava. A felicidade frágil que eles haviam começado a construir estava sob ameaça. A fofoca e a maledicência haviam se transformado em uma ameaça real, legal, buscando arrancar de João não apenas sua terra, mas também a filha que o destino, de forma tão milagrosa, havia lhe devolvido. A fazenda Água Mansa, antes um refúgio, agora se transformava no palco de uma batalha que prometia desenterrar todos os segredos e desafiar a fé naquele reencontro quase divino. Tudo parecia pronto para desmoronar. O crepúsculo daquela tarde se desfez em um negrume pesado, carregado não apenas pela promessa de uma tempestade iminente, mas pela sombra da intimação que João Vilela segurava como uma brasa ardente. A palavra impostora, escrita em tinta preta e fria, parecia ecoar na varanda, ferindo a alma de Ana e incendiando a fúria do fazendeiro. "Impostora? Mas como podem dizer isso?" Ana questionou, a voz embargada, os olhos marejados. A alegria do reencontro, tão recente e tão frágil, começava a desmoronar sob o peso da acusação.
João, com o rosto contraído de raiva e dor, balançou a cabeça. É o Juvenal, o capataz do coronel Andrade, da fazenda vizinha. Ele sempre quis as minhas terras, vê a sua presença como um empecilho para os planos dele. E agora vai usar essa história contra nós. Ele deve ter instigado o padre e os outros. A carta detalhava a solicitação de um inquérito formal para investigar a identidade de Ana, questionando sua legitimidade como herdeira e, por consequência, a sanidade mental de João Vilela, sugerindo que ele estaria sendo manipulado por uma forasteira astuta. O documento citava testemunhas, os murmurinhos da venda, as dúvidas do padre, como provas de que a história era infundada. Era um ataque direto, cruel, mirando não só nas terras, mas na reputação de João e na própria verdade de Ana. A tempestade, que pairava no ar, finalmente desabou. Os primeiros pingos de chuva, grossos e espaçados, bateram no telhado da casa grande, e o cheiro forte de terra molhada subiu do chão. João e Ana entraram, buscando refúgio da fúria do céu, e da fúria que agora se abatia sobre suas vidas. Nos dias que se seguiram, a vida na fazenda Água Mansa se transformou. A paz relativa que haviam encontrado foi substituída por uma tensão constante. João, antes mais acessível, voltou a se fechar em si mesmo, mas agora não era por tristeza solitária, e sim por uma determinação férrea de proteger Ana. Ele passou a estudar os documentos antigos da fazenda, a procurar as certidões de nascimento e óbito, as poucas fotos de Sofia, na esperança de encontrar algo que pudesse provar a verdade. Ana, por sua vez, sentia-se um fardo. A culpa a corroía. Talvez eu deva ir embora, pai, ela disse a João em uma manhã, enquanto o ajudava a separar o milho para a ração do gado. Assim, eles não o incomodam mais. O senhor não merece essa dor de cabeça. João parou o que fazia, virando-se para ela com um olhar de pura indignação. Ir embora? Depois de tudo que passamos para nos encontrar? Nunca, Sofia. Você é minha filha, e eu vou lutar por você até o meu último suspiro. Eles não vão nos separar de novo. A declaração de João, carregada de amor e desafio, reforçou o laço entre eles. Mas a ameaça não se limitava aos papéis do cartório. Uma semana após a intimação, o incidente na fazenda marcou o início da concretização da ameaça. João estava no pasto mais distante, verificando uma cerca que havia sido danificada pela chuva. Ana o acompanhava, montada em uma mula, apreciando a paisagem verdejante que a chuva recente havia revigorado. De repente, um grupo de 3 cavaleiros surgiu na colina, vindo em sua direção. Eram Juvenal e 2 de seus capangas, homens rudes e de poucas palavras com olhares desafiadores. Vilela! Bradou Juvenal, parando seu cavalo a poucos metros deles. Sua voz era carregada de desdém. Vim dar um recado. O coronel Andrade não está gostando dessa situação. Essa sua filha está causando muito alvoroço na região. Ele não quer problemas. João desceu do cavalo, sua postura ereta, apesar da idade. E que problemas seriam esses, Juvenal? Minha filha não está fazendo mal a ninguém. Filha? Juvenal riu com escárnio. Ora, Vilela, quem você pensa que engana? Sua filha morreu há 30 anos. Essa aí é uma impostora, uma golpista que quer suas terras. E o coronel não vai permitir que um velho caduco como você estrague os planos dele. Ana, ouvindo as palavras cruéis, sentiu o sangue gelar. Ela apeou da mula, parando ao lado de João, sua mão tremendo levemente. Essa é minha filha, Juvenal. João rosnou, a voz grave, os olhos faiscando de raiva. E você não tem o direito de vir aqui na minha terra me insultar. Ah, mas eu tenho sim. Juvenal desceu do cavalo, aproximando-se de João com uma postura ameaçadora. Os 2 capangas permaneceram montados, observando a cena com sorrisos de escárnio. O coronel Andrade disse para eu vir avisar que, se essa moça não for embora daqui, as coisas vão ficar muito feias para o seu lado. As terras dele precisam de mais espaço para o gado, e o seu gado anda muito perto da divisa. Se acontecer algum acidente, algum fogo, não venha dizer que não foi avisado. A ameaça era clara, velada, mas inconfundível. Um fogo. Um acidente. João sabia exatamente o que aquilo significava. Não era apenas um problema legal. Era uma intimidação física, a promessa de violência contra sua fazenda, seu meio de vida. Você não vai me intimidar, Juvenal. João respondeu, dando um passo à frente, sua mão alcançando um velho facão que ele sempre carregava amarrado à sela. Juvenal viu o gesto e recuou um pouco, mas seu sorriso permaneceu. Não se engane, Vilela. O coronel não costuma brincar em serviço. Pense bem no que você está fazendo. Essa moça não vale a sua ruína. Ele olhou para Ana com um desdém asqueroso, antes de montar em seu cavalo. Daqui para frente fiquem avisados. E cuidado com o fogo. Nessa época de seca, tudo pega fácil. Com um último olhar carregado de malícia, Juvenal e seus capangas deram meia volta e cavalgaram para longe,
deixando João e Ana sozinhos na vastidão do pasto, sob o céu ameaçador. O coração de Ana batia descontroladamente. Ela nunca havia presenciado uma ameaça tão explícita, tão cruel. Pai, o que vamos fazer? Ela perguntou a voz fraca. João apertou o punho ao redor do facão, os músculos tensos. Nós vamos lutar, Sofia. Nós vamos lutar, mas precisamos ser espertos. A partir daquele dia, a vida na Água Mansa virou uma vigília constante. João instalou novos cadeados, reforçou as cercas, e ele próprio, junto com Ana, passou a patrulhar as divisas da fazenda, especialmente à noite. O sono era leve, sempre interrompido por qualquer barulho estranho, por qualquer sombra que se movesse nas matas. Mas a vigilância não era suficiente para impedir o que viria. Uma noite, pouco tempo depois do aviso de Juvenal, um incêndio criminoso irrompeu na plantação de milho. As chamas, alimentadas pelo vento forte e pela secura do ar, se alastraram com uma velocidade assustadora, pintando o céu noturno de um vermelho infernal. João e Ana acordaram com o cheiro de fumaça e o barulho de estalos. Correram para fora, e a visão do milharal em chamas lhes apertou o peito. Eles gritaram, chamaram os poucos peões que moravam em casas mais distantes, mas era tarde demais. O fogo era incontrolável. Enquanto lutavam desesperadamente com baldes d'água e galhos, tentando conter o avanço das chamas, João viu, à distância, 3 silhuetas a cavalo se afastando rapidamente, sumindo na escuridão. Era Juvenal e seus capangas. O fogo consumiu grande parte da colheita. Os prejuízos eram imensos. A raiva de João se misturou à impotência. A colheita de milho era uma das principais fontes de renda da fazenda, essencial para o sustento do gado e para as despesas futuras. Agora, tudo estava em cinzas. Eles querem nos destruir, Sofia, João disse, os olhos vermelhos pela fumaça e pela dor, enquanto olhava para o campo carbonizado. Eles querem nos fazer desistir. Ana se ajoelhou no chão, chorando, não apenas pela perda material, mas pela crueldade daquela violência. Ela sentia que, mais uma vez, sua presença trazia desgraça para quem a acolhia. A notícia do incêndio se espalhou como pólvora. Os vizinhos, que antes fofocavam, agora sentiam medo. O poder do coronel Andrade e a truculência de Juvenal eram conhecidos. Ninguém queria se meter no caminho deles. O padre, que havia assinado a intimação, sentia um calafrio na espinha. Ele havia sido instrumentalizado, e agora via as consequências brutais de suas ações. Com a colheita destruída e as ameaças se intensificando, a fazenda Água Mansa parecia condenada. João Vilela, que havia renascido com a chegada de Ana, agora sentia o peso do mundo em seus ombros. A perda da colheita significava não apenas a perda de dinheiro, mas a perda de sua capacidade de manter a fazenda, de lutar na justiça. Como pagaria os advogados? Como alimentaria o gado? A fazenda, sua herança, seu refúgio, seu lar, estava por um fio. Ele olhou para Ana, que se aconchegou perto dele buscando consolo e força. O amor paternal que ele sentia por ela era a única coisa que o mantinha de pé. Mas parecia que ia perder tudo de novo. A fazenda, a filha recém-encontrada, sua própria dignidade. A tempestade não havia passado. Pelo contrário, ela apenas tinha começado. E parecia que tudo o que João Vilela amava estava prestes a ser varrido pela fúria daqueles que queriam destruir sua verdade e sua esperança. O chão tremia, e a fazenda Água Mansa, junto com seus moradores, parecia prestes a desmoronar em uma crise sem precedentes. O cheiro de fumaça e a visão do milharal carbonizado eram a dura realidade que se impunha na fazenda Água Mansa. A raiva e a impotência se misturavam no peito de João Vilela. A crise não era mais uma ameaça distante. Era uma presença palpável, sufocante. A perda da colheita de milho, essencial para o sustento da fazenda, significava que as dificuldades financeiras se agravavam, minando sua capacidade de lutar contra os inimigos que se levantavam. Ana, ou Sofia, como João agora a chamava com a ternura de um pai que havia recuperado um tesouro, sentia o peso de tudo aquilo. A cada revés, a culpa a corroía, a ideia de que sua presença estava destruindo a vida de seu pai ressurgido. Mas João não permitia que ela se entregasse ao desânimo. Seu olhar, antes mergulhado na melancolia, agora ardia com uma determinação que surpreendia a todos. Ele não perderia a filha uma segunda vez. Nós vamos nos reerguer, Sofia, ele dizia, os braços em volta dela, consolando-a em meio às cinzas. Eles pensam que nos dobraram, mas não sabem a força que temos. Não sabem a força que você me deu. Apesar das perdas, a comunidade, por mais que temesse o coronel Andrade e Juvenal, começou a reagir. O incêndio criminoso havia sido um ato de violência que extrapolava os limites da fofoca e da ganância. Alguns vizinhos, ainda que a contragosto e com medo, ofereceram ajuda, prestando solidariedade a João e Ana. Homens simples do campo, que conheciam João Vilela como um homem de palavra, começaram a se aproximar, trazendo um pouco de comida, oferecendo braços para ajudar a reconstruir.
Mas a batalha decisiva seria nos tribunais, e a data do inquérito para a contestação da identidade de Ana e da sanidade de João Vilela se aproximava rapidamente. João havia contratado um advogado da cidade vizinha, um homem jovem e idealista, Dr. Elias, que, tocado pela história e pela injustiça, aceitou o caso mesmo sabendo dos riscos de enfrentar o poderoso Coronel Andrade. Precisamos de provas concretas, João, Dr. Elias explicava, sentado à mesa da cozinha enquanto Ana servia café. O sinal na mão e no peito é um bom indício, mas não é suficiente em um tribunal. Precisamos de algo mais. Alguma testemunha, algum documento, qualquer coisa que ligue a Ana à Sofia perdida. João revirava seus baús, seus livros de contabilidade antigos, as poucas cartas de Mariana, mas nada parecia suficiente. A certidão de nascimento de Sofia, de fato, não mencionava as marcas. Era um segredo íntimo da família. O curandeiro que atestou a morte de Sofia havia falecido anos atrás. As poucas fotos estavam desbotadas, e Sofia era muito pequena para ser claramente identificada. A esperança começava a vacilar, e Ana sentia-se cada vez mais acuada. No dia do inquérito, o pequeno salão do tribunal da cidade estava lotado. A presença do coronel Andrade, um homem imponente de semblante sério e de juvenal, com seu sorriso cínico, impunha um clima de intimidação. O padre, que havia assinado o documento inicial, sentava-se a uma distância, visivelmente desconfortável. O julgamento começou com um advogado de Juvenal, um homem gordo e pomposo, apresentando os argumentos. A história inverossímil de uma filha ressuscitada, a idade avançada de João Vilela, a ausência de provas documentais, os depoimentos de vizinhos que questionavam a origem de Ana. O coronel Andrade observava tudo com um ar de quem já havia vencido. João Vilela, com a voz embargada, tentou contar a sua história, a dor da perda, a milagrosa aparição de Ana. Mas suas palavras, tingidas de emoção, soavam como devaneios para o juiz, um homem pragmático e frio. Foi então que Ana, com uma coragem que ela não sabia que possuía, se levantou. Eu não sou uma impostora, ela declarou, sua voz ressoando no salão. Eu sei que não tenho provas de quem eu sou, mas o meu pai, João Vilela, me reconheceu, e eu reconheço nele o homem que me esperou por toda uma vida. Juvenal riu abertamente. Pura encenação, meritíssimo. Essa moça é uma atriz barata, que quer as terras do velho. O advogado de João, Dr. Elias, sentia que estava perdendo a batalha. A emoção era forte, mas as leis exigiam fatos. Mas o destino que havia separado pai e filha guardava um último truque. Uma figura inesperada surgiu na porta do salão. Era Dona Eulália, uma velha parteira que morava em um sítio isolado a algumas horas de cavalo da fazenda Água Mansa. Uma mulher idosa, de cabelos brancos e olhos aguçados, que andava com dificuldade, mas com uma determinação inabalável. Dona Eulália era uma das últimas testemunhas vivas do nascimento de Sofia. Ela havia chegado à fazenda, impelida por um chamado interior, quando soube dos rumores. Ao ver Ana, ela não teve dúvidas. Meritíssimo! Dona Eulália clamou, sua voz rouca, mas firme, atraindo a atenção de todos. Eu vim para dizer a verdade. Eu estava lá quando Sofia Vilela nasceu. Fui eu quem a trouxe ao mundo. Um murmúrio percorreu o salão. O juiz, intrigado, mandou que Dona Eulália se aproximasse. Eu me lembro de tudo como se fosse ontem. Dona Eulália continuou, os olhos fixos em Ana. A pequena Sofia nasceu com uma marca diferente. Não era uma pinta comum. Era uma manchinha avermelhada em forma de meia-lua, bem na palma da mão direita. E a mãe dela, Dona Mariana, me mostrou com orgulho que a meninazinha tinha outra igual, escondida aqui. Ela tocou o próprio peito. Ela dizia que era a marca da lua, um presente de Deus. E eu me lembro que, quando o bebê nasceu, Dona Mariana me pediu para anotar isso num pedacinho de papel, um papel que ela guardou com muito carinho. Disse que era para sempre se lembrar daquele detalhe especial, que um dia, se por acaso algo acontecesse, seria a prova de que era a filha dela. Nesse momento, a revelação final veio de onde menos se esperava. O padre da cidade, que até então havia permanecido em silêncio, levantou-se abruptamente, seu rosto pálido. Ele se aproximou do juiz, segurando um envelope amarelado. Meritíssimo, eu tenho algo a entregar. Foi deixado na caixa de oferendas da igreja há muitos anos, por Dona Mariana, a esposa de João Vilela. Ela pediu que eu guardasse e, se um dia fosse necessário, entregasse para a pessoa certa. O juiz pegou o envelope. Dentro estava um papel amarelado, um pedaço de folha de caderno com a caligrafia delicada de Mariana. Ali, ela descrevia detalhadamente as marcas da lua na mão e no peito de Sofia, datando a anotação e afirmando que era uma prova irrefutável da identidade de sua filha. Era um testamento de amor e previdência, feito por uma mãe que parecia prever o futuro. A verdade explodiu no salão. O semblante do juiz se suavizou. O advogado de Juvenal empalideceu.
O coronel Andrade, pela primeira vez, parecia visivelmente abalado, e Juvenal, com a face distorcida pela fúria, tentou se levantar para protestar, mas foi contido pelos oficiais. A justiça, finalmente, começou a ser feita. As provas, agora irrefutáveis, confirmavam a identidade de Ana como Sofia Vilela. O juiz declarou Ana como a verdadeira herdeira de João, e as acusações contra o fazendeiro foram arquivadas. Mas o mais importante, a crueldade do incêndio não seria esquecida. Testemunhas anônimas, encorajadas pela reviravolta no julgamento, começaram a depor sobre a presença de Juvenal e seus capangas na noite do fogo. O inquérito sobre o incêndio criminoso foi aberto e Juvenal e seus homens foram presos ali mesmo, no tribunal, sob a acusação de incêndio e intimidação. A vitória foi agridoce. João e Sofia se abraçaram no meio do salão, as lágrimas de alívio e gratidão lavando as mágoas de uma vida. A justiça, que por vezes parecia lenta e distante, havia prevalecido. A fazenda Água Mansa seria de Sofia, e a verdade sobre sua identidade finalmente gritada aos quatro ventos. Digam aí nos comentários. Justiça por João e Sofia. Mas o amanhecer do dia seguinte trazia consigo novas perguntas. A fazenda estava em ruínas, parte da colheita perdida. A casa grande marcada pelas cicatrizes da batalha. A fúria do coronel Andrade ainda pairava no ar. A vida no campo, com suas adversidades e belezas, agora os chamava para um novo recomeço. João e Sofia haviam recuperado um ao outro, mas o caminho para reconstruir a fazenda e a vida que lhes havia sido roubada seria longo e árduo. A crise havia passado, a verdade saiu, mas e agora? Como fica o amanhã para João e sua filha Sofia, na vasta e desafiadora fazenda Água Mansa? O sol nascia, e com ele, a promessa de um novo começo, mas também a certeza de que a luta pela paz e pela prosperidade ainda estava longe de terminar. O alvorecer que se seguiu ao dia do inquérito não trouxe consigo apenas o canto dos pássaros e o orvalho nas folhas, mas uma sensação de alívio que João Vilela não sentia há décadas. A verdade havia sido gritada, a justiça havia prevalecido e a filha que ele julgava perdida estava, finalmente, a seu lado. Reconhecida não apenas pelo coração, mas também pela lei. O coronel Andrade havia deixado o tribunal em silêncio, seu rosto impassível, mas a derrota de Juvenal, seu capanga, era um golpe para seu poder na região. Nos primeiros dias após o julgamento, a fazenda Água Mansa era um misto de esperança e devastação. O milharal, antes orgulho de João, jazia em cinzas, um lembrete cruel da maldade que haviam enfrentado. Mas, ao invés do desespero, havia uma nova energia no ar. João e Sofia, agora inseparáveis, caminhavam pelos campos queimados, planejando a reconstrução. O que parecia uma ruína aos olhos deles era um terreno fértil para um novo começo. A comunidade, que antes cochichava e julgava, agora se unia em apoio. A história de Sofia, a filha reencontrada, e a bravura de João em defendê-la havia comovido muitos. Pequenos fazendeiros, peões, vizinhos que antes mantinham distância, agora vinham oferecer ajuda. Alguns traziam sementes, outros ofereciam horas de trabalho. Aos poucos, a honra de João Vilela, que havia sido manchada pela maledicência, era não apenas restaurada, mas exaltada. Ele não era mais apenas o fazendeiro recluso e triste. Era um homem de coragem, um pai que havia lutado contra tudo e todos pela verdade e por sua família. O Dr. Elias, o jovem advogado, continuou a acompanhar o caso, garantindo que Juvenal e seus capangas respondessem pelos crimes de incêndio criminoso e intimidação. A justiça humana, tão falha por vezes, mostrava seu lado mais justo. Com o tempo, o cheiro de fumaça deu lugar ao cheiro de terra molhada e adubada. João e Sofia trabalharam incansavelmente. As mãos de João, calejadas pelos anos, guiavam o arado. As mãos de Sofia, acostumadas à lida na roça desde a infância, plantavam as sementes com uma dedicação que brotava da alma. Eles resgataram o que puderam do milharal e, com a ajuda dos vizinhos, prepararam a terra para um novo plantio. O sol nascia e se punha, testemunhando o renascimento da fazenda Água Mansa e do vínculo inquebrável entre pai e filha. Passaram-se 5 anos. 5 longos e belos anos que transformaram a fazenda Água Mansa e seus moradores de maneira profunda. João Vilela, agora com 63 anos, era um homem diferente. A melancolia que habitava seus olhos havia se dissipado, substituída por um brilho de paz e contentamento. Ele ainda era um homem de poucas palavras, mas seu sorriso era mais frequente, mais aberto. A solidão, que o havia consumido por décadas, era agora uma lembrança distante. Sua casa, antes um santuário de memórias dolorosas, havia se transformado em um lar vibrante, repleto de risos e da melodia suave de Sofia. Sofia, aos 30 e poucos anos, floresceu na fazenda Água Mansa.
A menina esfarrapada e assustada que havia batido à porta de João era agora uma mulher forte, resiliente e cheia de vida. Ela havia abraçado sua verdadeira identidade com uma gratidão imensa, e a paixão pela terra, que era seu legado, a impulsionava. Suas mãos, que antes carregavam as marcas da jornada, agora plantavam e colhiam com a sabedoria de quem conhece o solo. A fazenda, sob a gestão conjunta de pai e filha, prosperou como nunca. O milharal, reconstruído com suor e esperança, dava colheitas abundantes, maiores do que as de antes do incêndio. O gado era sadio e numeroso. A horta de Sofia era invejável, fornecendo fartura para a mesa e para a venda. O cheiro de café coado misturava-se ao aroma de flores do campo, de ervas frescas e do pão caseiro que Sofia ainda assava no forno a lenha. O elo entre João e Sofia era a pedra fundamental de tudo. Eles compartilhavam não apenas o trabalho, mas as alegrias e os desafios. As tardes na varanda, onde antes reinava o silêncio, agora eram preenchidas por conversas sobre o dia, sobre os planos para a fazenda, sobre as pequenas maravilhas da vida. João, pela primeira vez em muito tempo, falava abertamente sobre Mariana, sobre a saudade que ainda sentia, mas agora com a serenidade de quem não está mais sozinho. Sofia, por sua vez, compartilhava suas memórias da infância com o casal de velhos, honrando a memória daqueles que a haviam acolhido e, ao mesmo tempo, celebrando a descoberta de sua verdadeira família. Foi na fazenda Água Mansa que Sofia encontrou um novo amor. Antônio, um peão de bom coração e mãos fortes, que havia chegado à fazenda logo após o incêndio para ajudar na reconstrução. Ele, que admirava a força e a dignidade de João e a resiliência de Sofia, aos poucos conquistou o coração da moça. João, a princípio cauteloso, viu em Antônio um homem íntegro que amava Sofia com a mesma pureza com que ele amara Mariana. Em uma tarde de sol dourado, sob a mangueira centenária, João deu sua bênção, com os olhos marejados de felicidade. O casamento de Sofia e Antônio foi uma festa simples, mas repleta de alegria, que uniu toda a comunidade. O terreiro da Casa Grande, que um dia fora palco de luto, agora ecoava risos, música e o sabor da comida farta. Dona Eulália, a parteira que havia testemunhado a verdade, foi a madrinha de Sofia, e o doutor Elias, o advogado idealista, foi o padrinho de Antônio. O próprio padre da cidade, que havia cometido o erro de julgar, agora estava presente, abençoando a união e pedindo perdão a João e Sofia pela sua cegueira inicial. 1 ano após o casamento, a maior das bênçãos chegou à fazenda Água Mansa. O nascimento de Joãozinho, o filho de Sofia e Antônio, um neto que trouxe uma nova vida e uma nova alegria ao coração do velho fazendeiro. O bebê, com os olhos curiosos da mãe e a força dos antepassados, carregava na palma da mão direita, quase imperceptível, uma pequena manchinha em forma de meia-lua. A marca da lua, um símbolo de esperança, de continuidade, de um ciclo que se fechava e se abria novamente. João Vilela passava horas com o neto no colo, contando histórias da fazenda, mostrando o gado, as plantações. Ele via em Joãozinho não apenas a continuidade de sua linhagem, mas a prova viva de que o amor e a verdade sempre encontram um caminho, mesmo nas maiores adversidades. A injustiça havia sido superada, a dor havia sido curada pela redescoberta do amor. E a vida, na fazenda Água Mansa, florescia em sua plenitude. O coronel Andrade, mesmo depois da condenação de Juvenal, ainda tentou, por alguns anos, criar dificuldades para João e Sofia, usando de seu poder e influência. Mas a união da família Vilela, o apoio da comunidade e a astúcia do Dr. Elias se mostraram mais fortes do que qualquer ameaça. A fazenda, que um dia esteve à beira da ruína, agora era um símbolo de resistência e prosperidade. Assim, meus amigos e amigas, a história de João Vilela e Sofia, a filha que voltou para casa, se encerra não como um lamento do passado, mas como um hino à esperança e à capacidade humana de superar as maiores perdas. A fazenda Água Mansa, com seus campos verdes e sua casa grande cheia de vida, é hoje o testemunho de que, mesmo quando tudo parece desmoronar, o amor verdadeiro tem o poder de reconstruir, de curar e de trazer à tona a verdade que o destino, por vezes, esconde. Se você se emocionou com essa jornada de mistério, superação e amor incondicional, deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas próximas histórias e compartilhe com quem você ama. A vida no campo, com seus desafios e suas belezas, é um livro aberto e cada página nos ensina sobre a força da fé e a esperança de um novo amanhã. Que a marca da lua nos lembre sempre que, por mais escura que seja a noite, o sol sempre volta a brilhar. E com ele, a promessa de um novo começo. Até a próxima história, com o coração cheio de esperança.